Informada, passo neste momento a presidência nessa comissão para conduzir os trabalhos e, logicamente, a audiência pública à nobre vereadora Marcela Trópia. Muito obrigada, Crispim. Obrigada à Comissão de Meio Ambiente por ceder esse espaço para que a gente possa fazer esse debate no dia de hoje. Boa tarde a todos os convidados. Eu vou fazer a leitura aqui do requerimento para a gente organizar a mesa com os convidados e também esse espaço aqui atrás também vou pedir para que seja dedicado aos convidados, que nós temos uma lista muito extensa. Então, se os assessores puderem ceder, agradeço. Requerimento de comissão 356 de 2023. Requer a Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, nos termos do artigo 48, que seja realizada audiência pública com a finalidade de discutir a mensagem do Executivo número 3, encaminhada a essa casa pelo prefeito Fuad Noman, em 3 de março de 2023, contendo o projeto de lei que altera as leis número 9.074, de 18 de janeiro de 2005, e 11.216, de 4 de fevereiro de 2020, no dia 20 de março, às 13h30. Cá estamos. Bom, o projeto, à época, ainda não tinha número, hoje ele já tem, que é o projeto 508 de 2023, e eu gostaria que compusessem a mesa aqui conosco os representantes do Executivo, o secretário João Antônio Fleury já está conosco. A Lívia, secretária adjunta, está presente? O Pedro de Freitas Maciel Pinto, subsecretário de Planejamento Urbano, está conosco? Não? Então, somente o secretário Antônio Fleury irá representar a Prefeitura de Belo Horizonte. Na sequência, eu gostaria de convidar para a mesa aqui o Tiago Jardim, arquiteto e economista, também foi convidado da nossa audiência. O Geraldo Jardim, presidente da Câmara da Indústria da Construção. A Cássia Ximenes, representante da CMI Secov, não sei se está também presente, se puder vir aqui para frente. Ou se está remoto, quem estiver remoto também vai dando notícia para nós. Kênio Pereira, diretor regional da Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, está presente? Ótimo, Kênio, puder compor a mesa conosco aqui. Fernanda Basques, representante da Arbea, está presente? Marcos Castro, procurador-geral da Câmara Municipal, pode sentar aqui com a gente, Marquinhos, por favor. O Renato Schweisner, está presente remotamente? Imagino que remotamente. Não, ainda não chegou. Temos aqui na sequência o Renato Michel, representante do Sinduscom. Marcelo de Souza e Silva, representante da CDL ou alguém da CDL. O José Anchieta, da Seminas. Se alguém da Seminas também estiver representando, por favor, pode compor a mesa. O Renê Júnior, vice-presidente da FIENG, não sei se está presente também. Ótimo, se puder compor a mesa, se ainda tiver espaço. Geraldo Jardim, já falei. A Branca de Macaúbas, está presente? Claro. Se puder compor a mesa também. Vamos dar preferência para os convidados, tá, pessoal? Adriano Maneta, vice-presidente, loteadoras da Câmara do Mercado Imobiliário, está por aí? Opa, já temos os locais aqui, a gente vai revezando na mesa, todas essas cadeiras são para os convidados. Esterlino Luciano Campos, do Compur, e também da Federação das Empresas de Transporte e Carga, está por aí? Jaqueline Baixa, também convidada, pode compor aqui a mesa conosco. Tiago Rodrigues Cavalcante, pode sentar aqui, por favor, Tiago. Quem que está representando o Compur? Esse é só ele mesmo, né? Conselho Municipal de Meio Ambiente, quem tiver remoto pode abrir o microfone e se apresentar quando eu chamar, por favor. Representante do... Tem alguém da CDL aqui, Crispim? Tem? Ah, ótimo. Representante do Minha BH. Quem que é? Não? Representante do Salve Santa Teresa. Tem alguém? Não?
Representante do Mata Jardim América? Não? Representante do Todos por BH? Também não. Do Instituto de Arquitetos do Brasil, tem algum representante? Tá bom, estou lendo a lista aqui conforme requerimento. Da Associação de Moradores de Belo Horizonte, a AMA, algum representante? O Gladstone Ottoni, do ICPP, está presente? Puder sentar aqui conosco. Representante do Pomar? Pomar BH? Não? Não? Tá. A Edneia, do Movimento Nacional de Luta por Moradia, está presente? Também não. MLB, Movimento de Luta pelos Bairros, Favelas, temos alguém? Presente, remotamente, não? Coordenadorista dual das promotorias de habitação, temos alguém representando? Lá passamos. Está me ajudando aí, Crispim? Defensoria Pública, Cleide Aparecida Nepomuceno. Pode compor aqui com a gente, por favor, Cleide, obrigada. E no outro tem que estar no YouTube. Movimento Salve a Mata do Planalto. Porque eles colocaram aqui no aplicativo, lá. Eu não vejo quem está falando aqui. Não, é um aplicativo deles. A assessoria puder... Vocês conseguem bloquear aí, por favor? Tem jeito de vocês silenciarem os participantes. Que às vezes a pessoa está falando, ela mesma não escuta. Já fechou, né? Tá bom. Movimento Salve a Mata do Planalto. Tem alguém? Não. Doutor Hércules Guerra, procurador-geral do município, está por aí? Não, do Executivo só o Fleury, né? Movimento das Associações de Moradores de Belo Horizonte, MAM-BH. Temos algum representante? Núcleo do Sem Casa, Santíssima Trindade. Temos alguém? E do Observatório das Metrópoles, algum representante? Não? Então. Ok, agora que a gente tem aqui o quórum, eu queria passar a palavra primeiro para o secretário de Política Urbana, que está aqui representado por ele mesmo, João Antônio Fleury, para que ele possa contextualizar o porquê dessa audiência, que é justamente a mensagem do Executivo que enviou para a Câmara Municipal o projeto 508 de 2023, do que ele trata, quais são as principais mudanças, e para dar o tom aqui da nossa audiência, secretário, você tem... Vou propor aqui 5 minutos, mas não vou ser rígida nesse primeiro momento, não, que a sua fala é uma das mais importantes aqui para nós, no dia de hoje. Bom, para contextualizar. Muito obrigado, vereadora Marcela, em nome da Marcela eu cumprimento todos os demais vereadores e todos os que estão aqui presentes. Gostaria de esclarecer que é uma obrigação nossa estar aqui presente em todas as audiências que fomos convidados e sempre estaremos enquanto secretário lá de Política Urbana. O objetivo principal dessa mudança foi uma observação que nós viemos fazendo já há algum tempo do que veio acontecendo desde a publicação do plano diretor em novembro de 2019, do que nós chamamos período de transição, que se encerrou no dia 4 de fevereiro agora de 2023. Nesse período, e a nossa grande preocupação, diferentemente às vezes do que as pessoas podem imaginar, era exatamente que os recursos para o fundo de habitação fossem angariados nesse período, o que não ocorreu. Durante esse período, nós tínhamos 2 instrumentos, basicamente, que as consultoras utilizavam para a complementação do potencial construtivo quando protocolavam os projetos na Prefeitura, na Secretaria de Política Urbana. Um, que é o TDC. O que seria o TDC? É um título. Esse título é emitido pela Secretaria de Política Urbana quando uma pessoa que é proprietária de um bem, quando esse bem é tombado, a área de patrimônio da Prefeitura emite um documento, depois de um processo que é analisado durante bastante tempo, e esse documento é entregue na Secretaria de Política Urbana, que emite um título privado. Ou seja, esse título privado ele é negociado a mercado, que nós chamamos de mercado secundário. Durante o período de transição, só para que todos tenham informação, foram emitidos 585 mil metros quadrados de títulos de UTDCs, que, utilizando um valor médio de R$ 170, que foi como foi praticado a mercado, isso gerou transações no mercado secundário de aproximadamente 270 milhões de reais.
esses valores dessas UTDC, por serem de natureza privada, não geram nenhuma receita para a Prefeitura de Belo Horizonte. Tem que deixar muito claro. Durante esse mesmo período, os recursos da outorga onerosa, que seriam vertidos para o fundo que seria utilizado para a habitação popular, arrecadou menos de 2 milhões de reais. Ou seja, durante quase 3 anos, os recursos da outorgas que foram adquiridos junto à Prefeitura, esses sim geram receitas para a Prefeitura, não geraram receitas nem de um pouco abaixo de 2 milhões de reais. Analisando esse cenário, e em função do impacto que aconteceu nesse período de transição, a gente tem que deixar claro que durante o período de transição, o valor de uma outorga onerosa girou em torno de R$ 370, reais, quando o preço médio da UTDC foi da ordem de R$ 170. Reais. Obviamente, se você tem um título mais barato a mercado, as empresas optaram por comprar o TDC a mercado, o que não gerou arrecadação para a Prefeitura de Belo Horizonte. Com a mudança a partir do dia 4 de fevereiro, a partir do dia 5 de fevereiro, uma outorga onerosa passou a valer aproximadamente R$ 500 reais dentro da área da Avenida do Contorno, que nós chamamos de OP3. Na verdade, não são todas as áreas da Avenida do Contorno. E continuamos tendo, obviamente, a opção das construtoras de negociar a mercado as UTDCs. Avaliando esse cenário e entendendo que o papel da Prefeitura era exatamente arrecadar recursos para o fundo que seriam direcionados para a habitação popular, nós buscamos elaborar um projeto de lei que tem por objetivo equacionar o preço da outorga onerosa ao preço praticado com a TDCs a mercado. Além disso, acrescentamos no projeto de lei a obrigação de que as empresas comprem 30% de OTDC quando vierem protocolar os seus projetos junto à Prefeitura. Se essa regra dos 30% estivesse valendo desde a aprovação do plano diretor, o Fundo de Habitação teria arrecadado aproximadamente 90 milhões de reais. E nós arrecadamos menos de 2 milhões de reais nesse período. Então, por óbvio, e buscando exatamente agilizar essa arrecadação, a gente propôs, inclusive, para pagamento à vista, um desconto, uma vez que esses recursos seriam recebidos muito mais rapidamente na Prefeitura, migrados para o Fundo de Habitação Popular e utilizados para aquisição ou para a construção de unidades habitacionais na cidade de Belo Horizonte. Ok? Esses são os princípios maiores do fundo. Além disso, eu gostaria de destacar que nesse período da transição, ou seja, na posição de final de fevereiro agora, a Secretaria tem hoje 976 projetos, dos quais 160 são dentro da Avenida do Contorno. Ou seja, apenas 16% dos projetos que estão hoje em tramitação na Secretaria de Política Urbana são dentro da Avenida do Contorno e nem todos são OP3. Tá? Outro aspecto importante, quando chegamos à Secretaria, podemos observar que nós tínhamos grandes projetos de grande impacto econômico e social em tramitação na Prefeitura, em vários órgãos da Prefeitura, e esses projetos, por gerarem muitos empregos e também grandes investimentos na Prefeitura, a gente criou um grupo por um decreto do prefeito, com participação de todos esses órgãos da Prefeitura que tratam da aprovação de projetos dessa natureza, e hoje nós temos nessa carteira 48 projetos, que a gente considera de grande impacto econômico e social. Esses 48 projetos, eles vão gerar, e já estão gerando, que alguns deles já estão em andamento, 6 bilhões de investimento na cidade de Belo Horizonte e 44 mil empregos diretos. Desses 48 projetos, 42 são fora da Avenida do Contorno, ou seja, não estão abrangidos por nada desse projeto que a gente está tratando aqui hoje. Esses 42 projetos vão gerar quase 40 mil empregos diretos e 5 bilhões e 900 milhões de investimentos diretos, todos eles fora da Avenida do Contorno. Além disso, as propostas que nós temos que também dizer o seguinte: a extensão da cidade de Belo Horizonte são 331 quilômetros, sendo que 8,7 quilômetros apenas dentro da Avenida do Contorno. A tipologia hoje da cidade de Belo Horizonte, 65% são residências, moradias em casas. E o potencial dessas regiões, onde você ainda teria opção de construção fora da OP3, é 57% do potencial da cidade, para construir em unidades fora da Avenida do Contorno.
Temos ainda que, dentro da Avenida do Contorno, as áreas que são efetivamente passíveis ainda de serem construídas, só apenas 132 hectares. Porque, na verdade, o adensamento dentro da Avenida do Contorno já ocupa quase 80%. Então, evidentemente, o que você tem hoje remanescente é um percentual muito pequeno comparando com a realidade toda da cidade. Isso quer dizer que o projeto de lei vai impactar apenas uma pequena área da cidade de Belo Horizonte, não tem nenhuma alteração no plano diretor, nós não estamos trabalhando com redução de receita, pelo contrário, a gente está buscando exatamente arrecadar, porque não vem acontecendo nenhuma arrecadação que seria utilizada para o plano de habitação popular, e o objetivo do projeto foi nada mais do que trazer uma alternativa para que os consultores, em vez de utilizarem a alternativa de um instrumento que é privado, comprem outorga onerosa da prefeitura e gerem recursos para o fundo, recursos esses que 100% serão utilizados para habitações populares. Esse é o princípio geral do projeto. Só um minutinho, vereador, a gente vai organizar a lista de inscrição dos vereadores. Hoje o fundo ele não tem recursos próprios, então, é isso, secretário? O fundo, na verdade, ele tem recursos que não são voltados para a habitação popular. O fundo ele recebe recursos de regularização e recebe recursos que são voltados exatamente para a habitação popular, que dependem da aquisição das outorgas onerosas. Tá? Os recursos que hoje foram arrecadados para a habitação popular são recursos da ordem de R$ 1.875.000 que estão disponíveis no fundo, para essa finalidade. Esses recursos são direcionados, inclusive, para a Urbel, que é quem cuida dessa parte de habitação popular na cidade de Belo Horizonte. Os demais recursos do fundo são para a política que está prevista dentro do plano diretor, que nós chamamos de centralidades. Por exemplo, nós estamos construindo hoje 60 jardins de chuva, recursos que sairão do fundo, desse fundo específico. A gente vai fazer agora, que já foi anunciado, uma reforma da rua Sapucaí. Esses recursos serão utilizados do fundo. Então, na verdade, o fundo que a gente chama Fundo das Centralidades. Mas não para a habitação popular. Para a habitação popular, eu preciso arrecadar com a outorga onerosa. Entendi, perfeitamente. Vereadora Isa, eu já vou passar a palavra para os vereadores, deixa só a gente ouvir um pouco mais do setor econômico, depois a gente... mas não é um formato aqui, acho que se a gente for fazer pergunta, a gente não consegue ouvir as outras manifestações, né? Então, eu vou passar aqui na sequência para os representantes do setor econômico que estão em maior número, e a gente vai revezando. O Renê pode fazer as suas manifestações, vou pedir para se atentar ao tempo, quem está super apertado aqui, vice-presidente da Federação das Indústrias. Obrigado. Vereadora Marcela Trópia, cumprimento a senhora, em nome da senhora, cumprimento todos os vereadores, secretários e aos companheiros das diversas representadas aqui. O que eu tenho para falar é muito simples, eu vou ser bastante objetivo e rápido. A Federação eu nasci em Belo Horizonte, amo essa cidade. Infelizmente, meu filho hoje, meu neto, moram em Nova Lima. Então, eu começo por aí, tá certo? Eu gostaria que meus filhos e meus netos, bisnetos que virão, morassem em Belo Horizonte. Então, dentro desse aspecto, eu queria falar só sobre um estudo que a Federação das Indústrias elaborou sobre os impactos econômicos da lei desse formato que foi feito. Vamos supor que uma redução de 50% no investimento em Belo Horizonte. Então, isso haveria uma queda do faturamento das empresas de construção de 14.282 milhões de reais e uma perda de 86.889 empregos formais e informais. E da massa salarial de 2.514. Nos impostos líquidos, seriam 762 milhões. E haveria uma redução no PIB do município, isso eu estou falando se houver uma queda de investimentos de 50%, uma redução de 7,7%.
Os empregos, a queda da massa salarial corresponde a 62% da massa salarial formal gerada pelo setor de comércio em Belo Horizonte. E a arrecadação de impostos perdidos por essa perda de investimento seria de 95% dos gastos totais do município com educação infantil. Então, o risco, eu acredito que para o município, dentro desse formato que encontra-se hoje, que deseja-se, que está na lei, é muito grande e a perda é muito grande. Além do mais, vamos empurrar os moradores para as outras cidades, em volta, os moradores de todas as classes sociais, e eu acho que isso não é bom para o nosso município, o município que eu nasci e que eu amo. Então, só isso que eu gostaria de falar, sendo bastante objetivo. Obrigada. Obrigada por ter sido tão objetivo. O Marcelo Souza e Silva, presidente do SEBRAE e presidente da CDL, está remotamente. Marcelo, você gostaria de fazer suas considerações? Opa. Sim, vereadora, boa tarde, está me escutando? Vocês estão me escutando? Perfeitamente. Se puderem projetar a imagem do Marcelo também. Sua câmera está fechada, Marcelo, não sei se você quer abrir. Agora, desculpa, para não atrapalhar a reunião. Pronto. Bom, eu gostaria de, primeiro, parabenizar a Câmara por estar fazendo essa discussão, essa audiência pública, a vereadora Marcela Troppi e todos os vereadores que estão participando, e meus colegas da sociedade civil organizada e também representantes, né, do setor da população que tem interesse nesse tema. O presidente Renê colocou muito bem que nós ficamos muito preocupados quando em Belo Horizonte veio essa questão da outorga onerosa e espantou investimentos aqui, né? No primeiro momento houve uma confusão de entendimentos e o secretário Fleury já colocou que essa lei era uma adequação para que possa mudar alguns pontos visando minorar esse problema que veio. Mas nós precisamos discutir mais amplamente mesmo. Belo Horizonte é uma cidade que precisa desse investimento, é uma realidade nossa que nós estamos espantando moradias para os outros municípios e nós precisamos entender o que nós podemos fazer. Temos alguns projetos de requalificação do centro da cidade, que nós precisamos criar pontos específicos para atrair moradores para a região do hipercentro e precisamos, sim, ter esses investimentos do setor da construção civil, que movimenta muito, gera muitos negócios e gira muitos valores na economia de Belo Horizonte, principalmente no comércio e serviço. Então, a Câmara, eu acho que é o lugar ideal para a gente discutir, o Poder Executivo coloca a sua visão, e nós também podemos colocar. E nessas audiências nós podemos mostrar a nossa preocupação com o desenvolvimento econômico em Belo Horizonte, e é óbvio, garantindo todas as condições para que as moradias sejam respeitadas, as áreas de convivência sejam respeitadas, mas que nós precisamos sim atender essa demanda que em Belo Horizonte é crescente também. Nós temos um território muito pequeno, né? O nosso território do município é pequeno, e se não tivermos legislações pontuais em que entendam essa movimentação do nosso município, nós não iremos desenvolver de uma maneira em que a gente possa fazer com que as pessoas morem perto de casa, trabalhem perto de casa, usem menos essa questão, percam menos tempo na mobilidade. Precisamos ter muitos aspectos trabalhados. A CDL de Belo Horizonte está pronta para ajudar nessa discussão, está participando dessa discussão e está buscando esses melhores caminhos para Belo Horizonte. O que nós estamos fazendo aqui é uma coisa que Belo Horizonte há muito tempo não via, que nós estamos vendo há pouco tempo, que é o diálogo. Então, parabéns, vereadora Marcela Troppi, toda a Câmara Municipal, o presidente Gabriel, por dar esse diálogo, e a Prefeitura também, por estar participando e ouvindo. E todos nós podemos dar a nossa opinião. Espero que nós, aqui nessa audiência pública, em outras discussões, achemos um bom termo para que a gente possa caminhar com Belo Horizonte, desenvolvendo economicamente e socialmente, de uma maneira que possa atingir a todos que precisam ser atingidos. Obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado, presidente.
O Geraldo Jardim pode fazer uso da palavra agora na sequência. Bem-vindo, Geraldo. Obrigada. Tá. Boa tarde, vereadora Marcela, cumprimento ela, os outros vereadores aqui presentes, secretário Flori, meus colegas aí do setor produtivo e das representações. Eu vou simplesmente complementar o que já foi dito aqui, porque já foi muito bem colocado pelo próprio secretário e pelos demais. O que a Federação das Indústrias quer é gerar emprego, quer gerar negócio, quer melhorar o ambiente de negócio. É isso que nós queremos. É fundamental que a gente consiga alterações no instrumento urbanístico na porta aí do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que vai ser realmente em centros urbanos, onde vão aproveitar prédios que estão vazios, prédios que não são economicamente mais viáveis, prédios que são do poder público, que estão lá parados, tem vários prédios aí da Universidade Federal. Então, mas para isso é necessário que ocorram essas alterações. Eu entendo que nós temos que pegar essa oportunidade e temos que revigorar o centro de Belo Horizonte. O centro de Belo Horizonte tem que ser revigorado. Ele hoje é um centro perigoso. Nós temos um problema de segurança. A pessoa vai trabalhar no centro, ela vai sair de noite, é segurança, ela chega na casa dela de noite também. Então, se a gente conseguir colocar Belo Horizonte, as pessoas trabalhando no centro, onde nós já temos toda uma infraestrutura pronta, será realmente uma coisa fantástica. Nós temos que realmente abrir mão de toda a parte, continuar o adensamento mais forte. E queria dizer para vocês que o secretário foi muito feliz, né? Falou, as empresas preferem ter CD do que outorga, isso não beneficia em nada, inclusive os projetos do Fundo Municipal. Eu sou uma empresa que mexo com construções populares, já fiz vários empreendimentos para a Urbel, e realmente não tem, a Urbel está parada, não tem recursos, tem terrenos que poderiam estar utilizando, mas não tem recursos. Então, eu entendo que isso é o contrário. Eu entendo que isso aqui vai alimentar os conjuntos habitacionais a serem executados. Mas, para isso também, a gente espera que, acerca da ADIM, da inconstitucionalidade, a Câmara consiga, para que, então, possa ser discutido o plano diretor com mais cuidado, sem a regra da trava dos 8 anos. Obrigado, secretário. Obrigada, Geraldo. Marcelo, por favor, só uma informação. Perfeito. Como ele citou a questão do centro, amanhã às 8 horas da manhã estaremos aqui na sala do presidente Gabriel apresentando a minuta do projeto de lei do Hipercentro e depois vamos trazer para a Câmara. Tá? Ótimo, muito bem-vindo, projeto de requalificação do centro. A doutora Marta Alves está presente, ela tentou falar mais cedo e o microfone foi desligado. Mil perdões, viu, doutora Marta? Se quiser, inclusive, eu ia passar a palavra para você um pouco depois, mas se você quiser fazer suas considerações, fique à vontade. Ela que é promotora de justiça de habitação, provavelmente, e urbanismo de Belo Horizonte, pelo Ministério Público de Belo Horizonte. Estava errado aqui. Boa tarde, vereadora Marcela Troppi. A senhora me escuta bem? Perfeitamente. Ótimo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para participar da audiência em razão de outro compromisso profissional que eu vou ter. Agora há pouco eu não pude comparecer pessoalmente, né, mas o tema é muito importante, então eu entendi que mesmo participando remotamente seria aproveitada, né, a participação do Ministério Público, cumprimentar todos os vereadores na pessoa da senhora, né, cumprimentar a sociedade civil por todos os seus segmentos, empresários, IAB, representantes de associação de moradores, né? Cumprimentar também os representantes do município, aí na pessoa do secretário Fleury. Dizer que eu tenho acompanhado esse movimento recente, né, de muita discussão em torno do plano diretor, e com especial interesse esse projeto de lei do município, de autoria do Executivo, né,
que traz algumas modificações na implementação dos instrumentos de política urbana, especialmente a outorga onerosa, né, que cria tanta polêmica, que traz muita divergência, mas o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que Belo Horizonte já está atrasado no que diz respeito aos instrumentos de política urbana, né? Se a gente pensar que o Estatuto da Cidade é de 2001 e só agora, num plano diretor aprovado em 2019, que entrou em vigor em 2020, parcialmente, e que em 2023 é que vai entrar em vigor, está entrando em vigor totalmente, Belo Horizonte está muito atrasado, né? E mais um aspecto que chama atenção é que a gente ainda não teve tempo suficiente para avaliar o impacto desses instrumentos, né? O que está mais em voga, o que já é utilizado há mais tempo, é a transferência do direito de construir, e essa a gente sabe que deu certo, porque é operado pelo mercado, então, como o secretário mencionou, são operações entre particulares que não revertem para o poder público, né? Quando eu li essa proposta do Executivo, me chamou a atenção, de certa forma, a superficialidade dos argumentos trazidos, né? Fala-se em adequação e necessidade de implementação dos instrumentos, mas a minuta de projeto de lei, ela não trouxe isso bem fundamentado, né? Hoje o secretário trouxe alguns números, passou por eles de uma certa forma muito corrida, né, para que a gente pudesse se deter e compreendê-los. Então, o Ministério Público entende que isso deveria ter sido feito antes do envio do projeto de lei para a Câmara. Por que o prefeito não fez uma grande audiência pública e trouxe à população esses números que hoje o secretário apresentou, né? E para que a própria população também pudesse contribuir de forma mais ampla para o aperfeiçoamento do projeto de lei, até podendo encampá-lo se entendesse que realmente há necessidade de alteração de algumas coisas relacionadas a esses instrumentos, né? Então, chama a atenção realmente essa forma apressada como que foi enviado, né? E o Ministério Público vai demandar do município esses números que foram apresentados hoje para justificar essa alteração. Porque, veja bem, pode ser que o município não tenha arrecadado tanto quanto se esperava quando se trata de outorga onerosa, mas o instrumento não estava vigendo totalmente, agora que ele começou a viger, né? Então, a gente não pode dizer que com poucos meses não pegou, não deu certo, precisa aprimorar. A gente precisa avaliar isso com muita cautela, né? E eu também gostaria de receber da FIENG esses estudos que foram mencionados há pouco, para a gente entender também da necessidade, né? Porque o Ministério Público ele não está afastado da realidade. É importante a gente conhecer os impactos econômicos, né? Que são aí alardeados. Então, eu gostaria realmente de receber o estudo ou saber aonde ele está disponível, possivelmente na internet, para que eu também pudesse me debruçar sobre esse assunto, né? Então, o que eu posso colocar aqui para os senhores é que a minha presença hoje nessa audiência pública é para entender os fundamentos, né, a necessidade dessa alteração legislativa proposta pelo município, afirmar que o Ministério Público vai continuar acompanhando o tema, nós vamos encaminhar isso para o nosso setor técnico para avaliar, inclusive, as repercussões com uma possível queda de arrecadação, pelo menos em lei, né, nos recursos destinados à habitação, né? Então, a nossa fala é nesse sentido, que nós vamos ficar atentos ao assunto e vamos nos aprofundar nos motivos que levaram o Poder Executivo a encaminhar o projeto de lei, antes de debatê-lo profundamente, de trazer dados que pudesse subsidiar uma participação social mais qualificada, mais informada sobre o assunto. Desde logo, eu agradeço o convite. Muito obrigada.
Só um minutinho, presidente. Obrigada, doutora Marta. Perfeito uso do tempo, inclusive. Gostaria de comentar, a Renê, secretária, ela fez muitas menções aqui aos dois. Só uma pergunta, ela quer que a gente encaminhe para ela a pesquisa que fizemos ou podemos protocolar aqui na Câmara com a senhora? Pode protocolar com a gente que eu faço o envio para todos os convidados ok, muito obrigado. Da reunião. Agradeço. De nada, doutora Marta. Que bom que você está participando conosco. Eu tenho certeza que ao final da audiência seus questionamentos vão ser todos respondidos. Só complementando, doutora Marta, muito obrigado pelas considerações. Na verdade, doutora Marta, desde quando o plano diretor foi aprovado em novembro de 2019, a outorga onerosa conviveu paralelamente com a UTDC durante todo esse período. E não arrecadou-se recurso para o Fundo de Habitação, porque o custo da outorga onerosa era muito maior do que a UTDC. E as transações foram feitas todas em UTDC. Mas, de toda forma, todas as informações que forem necessárias, encaminharemos ao Ministério Público para esclarecer melhor as dúvidas. Tá? Agradeço. Obrigada, secretário. Isso, encaminha para a Câmara que a gente faz a distribuição para todos os envolvidos. A arquiteta Branca Macaúbas está presente, puder fazer uso da palavra também, seguindo a linha aqui de ouvir o setor econômico. Boa tarde a todos. Vereadora Marcela, cumprimento em seu nome todos da mesa. É um prazer estar aqui. Em 2019, a gente teve muito debate sobre a questão da outorga onerosa, né, gente? Exatamente porque não havia dados econômicos suficientes que embasassem a fórmula e o valor que estava sendo proposto no projeto de lei. Obviamente, 3 anos depois, graças a Deus, a Prefeitura percebeu que, de fato, o valor colocado em projeto de lei é surreal de caro, né? E temos, de fato, um movimento de encarecimento do imóvel final. Então, o nosso problema hoje, voltado para a habitação, é muito mais grave, porque a gente está, de fato, encarecendo os imóveis e expulsando quem a gente mais gostaria que morasse aqui. Não está cada vez mais uma cidade mais elitista, né, e expulsando quem, de fato, precisa morar do centro da cidade. Então, é louvável que a gente possa, finalmente, rever o valor de cobrança da outorga onerosa. Mas também é possível, a gente tem outros instrumentos, como a TDC, também não estou desvalorizando a TDC, porque a TDC ela tem uma função social também, de proteção aos imóveis culturais, e quando a gente fala que a gente não criou valores para o cofre público, na verdade, a gente garantiu que o patrimônio histórico fosse preservado, né? Existe também a TDC ambiental, que ainda não está sendo aplicada, que deveria ser utilizada para proteção do patrimônio ambiental. E, além disso, a gente ainda tem o BPH, que é o Benefício de Produção Habitacional, que não está sendo aplicado e que já poderia ter sido construído não sei quantos condomínios e conjuntos habitacionais desde 2019, porque o preço exigido para a venda do imóvel pela Prefeitura é um preço que não paga o custo da obra. Então, a gente tem aí várias frentes de discussões sobre habitação no nosso município. E é óbvio que a gente precisa, sim, desse debate, deste momento, para rever este valor da outorga onerosa, rever a produção habitacional do nosso município e rever, sim, o plano diretor em tempo para correção e alinhamento, realinhamento com a sociedade desses pontos que não são tão caros. Eu acho que, por enquanto, é isso, mas a gente estou à disposição para futuros debates. Obrigada. Obrigada, Branca. Vereadora, Perfeitamente. só esclarecendo, no projeto de lei, no artigo 5º, parágrafo 1º, 2º, a gente está tratando tanto da questão da TDC para imóveis tombados, quanto para o meio ambiente, que a gente introduziu exatamente para garantir o direito da TDC. E no caso dos imóveis tombados, a gente está aplicando um fator de multiplicação para poder valorizar mais, exatamente para a garantia dos proprietários dos imóveis que forem tombados, a sua manutenção e a garantia de que eles não sejam depredados, né?
Queria chamar aqui o presidente do Sinduscom, Renato Ferreira, que também está conosco, para promover sua fala. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, vereadores, em nome da vereadora Marcela, e cumprimentar também todos os meus colegas do setor empresarial, do setor popular e do setor técnico que estão presentes. Bem, vereadora, é bom a gente falar, depois de algumas falas importantes, né, que a gente consegue aproveitar tudo que já foi dito. Eu acho que o secretário Fleury foi muito feliz na sua fala, explicou de forma muito clara o projeto de lei, os objetivos da prefeitura, para, de fato, arrecadar com a venda da outorga onerosa. O Renê também trouxe uma contribuição importante aí com os dados da FIENG, e eu queria ressaltar que o Sinduscom realiza desde 2015 o que a gente chama de Censo do Mercado Imobiliário, que é uma pesquisa imobiliária que hoje abarca a cidade de Belo Horizonte, Nova Lima, mais 10 cidades da região metropolitana e 15 cidades do interior do estado. Nós pesquisamos hoje 30 cidades, que significam 55% do PIB de Minas Gerais. E os números mostram, vereadora Marcela, que, de fato, os lançamentos e as vendas em Belo Horizonte vêm caindo nos últimos anos, ao passo que as cidades da região metropolitana têm tido um crescimento. A cidade de Nova Lima recepcionando aí os imóveis de média e alta renda, e algumas outras cidades, como Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Contagem, recepcionando imóveis de média e baixa renda. Com isso, Belo Horizonte está exportando riqueza, uma cidade que emprega no setor da construção civil, vereadora, mais de 100 mil trabalhadores da construção aqui em Belo Horizonte. De forma que eu acho que esse realinhamento que a arquiteta Branca coloca é muito importante nesse momento. Eu queria fazer uma reflexão um pouco diferente, tentar tangibilizar para as pessoas o que significa a outorga onerosa. Hoje nós temos um coeficiente básico na OP3, que a área é abrangida pela Avenida do Contorno, de uma vez. Na realidade, o coeficiente básico é na cidade inteira. Mas o coeficiente máximo, ele é 5 vezes. O que significa isso? Significa que o proprietário do terreno, ele é responsável pelo coeficiente 1, que é 20% do coeficiente máximo que você pode atingir. Os outros 80% você tem que comprar na mão do poder público. Isso significa que se a gente quiser construir um apartamento de 100 metros quadrados na região da Savassi, o terreno contribui com apenas 20 metros quadrados. Os outros 80 metros quadrados eles vão ter que ser adquiridos via outorga onerosa. Pois bem, se a gente for considerar a fórmula da outorga onerosa prevista no plano diretor, sem os descontos previstos no projeto de lei 508 de 2023, um apartamento de 100 metros quadrados na região da Savassi pagaria R$ 472 mil apenas pelo direito de ser construído. Isso não inclui o terreno, não inclui os materiais, não inclui a mão de obra. Apenas para ter o direito de construir tem que se pagar R$ 472 mil. Ora, esse preço vai ser repassado para o nosso consumidor. Tinha uma faixa na plateia que diz exatamente que a outorga onerosa é a moradia mais cara, e eu estou trazendo aqui o quanto mais cara que é esse valor. O que a prefeitura, a arquiteta Branca citou a dizer que esse número é surreal, e é mesmo. O que a prefeitura propõe é a redução desse valor pela metade. O que significa que um apartamento de 100 metros quadrados continua pagando muito caro. Vai pagar R$ 236 mil pelo direito de ser construído. Então, é equívoco dizer que o mercado está se beneficiando disso. Nós estamos tentando fazer o apartamento caber no bolso do Belo Horizontino, como o Renê colocou. A gente quer que os filhos do Renê venham morar em Belo Horizonte, que eles não precisem de ir para Nova Lima para encontrar apartamentos
que caibam dentro do seu orçamento. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de reter a nossa população aqui em Belo Horizonte, de evitar que as pessoas sejam obrigadas a migrar para um outro município para encontrar apartamentos de valores razoáveis, vamos dizer assim. Muito obrigado por enquanto. Obrigada, Renato. Muito boa sua fala. Para finalizar aqui, os representantes do setor econômico, por fim, o Adriano Maneta está presente também, puder fazer uso da palavra. Obrigada por estarem sendo tão objetivos, que aí a gente consegue ouvir todo mundo. Obrigada. Muito obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar aqui os vereadores, na pessoa da vereadora Marcela, os demais colegas de mesa, o público presente. Bom, já disseram muito do que tinha a ser dito aqui sobre a questão, mas estando representando a entidade que tem muitos corretores de imóveis associados, eu acho que a gente tem algumas percepções a trazer. Mas antes desse ponto específico, uma primeira constatação que eu fico muito satisfeito de estar aqui hoje, depois que nós vivenciamos um processo muito bruto, de muito atropelamento, de muita conflito estabelecido na questão da elaboração e aprovação do plano diretor. E o que eu vejo hoje, e já venho vendo há algum tempo, na última conferência que nós tivemos para tratar das ADS, por exemplo, e neste projeto de lei que a Prefeitura encaminhou, é um processo de ajuste fino e sensibilidade na construção social por parte da Prefeitura, por parte da Câmara dos Vereadores, por parte da sociedade belo-horizontina. Preciso concordar com a doutora Marta Larcher num ponto. Belo Horizonte, de fato, está muito atrasada em matéria de plano diretor. Quando a gente olha as nossas discussões, a gente discute briga com a construção civil, briga com cadeira na calçada e mesa de bar, briga com vizinho barulhento e passa ao largo do plano diretor um projeto de cidade e uma visão de futuro. Isso é um problema muito sério que a gente tem. Se perguntar para cada construtor o que ele gostaria de fazer, ele gostaria de se encaixar num projeto que a Prefeitura já tem pronto. O que ele gosta de fazer é construir, não é ter de planejar o seu entorno para os poderes instituídos para que depois ele possa construir. Mas a realidade nos impõe e isso vem, não é uma questão de prefeitura, não é uma questão de Câmara, é uma questão de conjunto que levou e direcionou o debate urbano nesse sentido. E, de fato, do ponto de vista do mercado imobiliário, das relações de negociações de imóvel, houve algumas com o período de transição do plano diretor vigente. Sob o novo regramento, com o coeficiente de outorga que a gente tem, desconhecemos. Transações com o proprietário de lote ou de casa, com um construtor que vai construir ali um prédio. E por quê? Porque não é só onerar o futuro adquirindo um apartamento. É onerar o dono do lote. E o dono do lote não vai aceitar um negócio pior do que ele já tem costume no mercado. Isso vai demorar muito. Então, o que se apresenta, se não vem essa proposta sensível e refinada que o Executivo nos traz, é um fechamento do mercado, que começa hoje. A gente não podemos esquecer que um ciclo de aprovação de projeto entre início e negócio fim vai 2 a 3 anos. Então, a permanecer inerte, daqui a 2, 3 anos, nós vamos sentir a nossa capacidade instalada de construção na lona, nenhuma construção acontecendo na cidade. É aí, e a capacidade da nossa cidade reagir aos movimentos de necessidade de moradia, de compatibilização de comércio, serviço e residência, passa pela capacidade construtiva, é onde a cidade se amolda. Não podemos matar essa capacidade construtiva. Como é que mata? Quem sabe construir vai trabalhar em outro lugar. Depois volta, demora pra caramba, dá um trabalho danado. Precisamos ter os negócios acontecendo. Então, o que eu enxergo
dessa proposta da Prefeitura é já uma boa constatação de que o parâmetro é mal ajustado, é inadequado, e uma tentativa de trazer um parâmetro novo com base no óbvio, que eu acho correto. Tem um paralelo com o que se pratica na TDC e que a outorga precisa competir com a TDC. Então, é uma primeira tentativa, na nossa visão tem chance de sucesso, mas se vier um insucesso, é o caso de rever de novo e reestruturar. Não esse tipo de questão precisa de ajuste fino, precisa dessa sensibilidade. Então, nisso, a gente deixa o nosso elogio aí à atuação do secretário, do nosso prefeito, da Câmara de Vereadores em promover esse debate, e até do que eu percebo que é um novo sentimento de sociedade para lidar com essas questões. Interessa ao setor da construção e a sociedade belo-horizontina como um todo colocar a verba no Fundo Municipal de Habitação. A questão é fazer isto sem impedir a atividade, aumentando a capacidade de atividade. Mas é isso, obrigado. Muito obrigada. Eu esqueci de um representante aqui, o Tiago Rodrigues Cavalcante, está presente? Tiago, se quiser sentar aqui, o vereador Cláudio precisou sair. Era a francesa, mas acabei de expor ele aqui. Fica à vontade. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, vereadora Marcela Troppi, obrigado pela oportunidade de falar aqui nessa audiência pública. Gostaria também de dar os parabéns à Câmara Municipal por trazer esse tema para discussão, em razão da grande importância que esse tema tem para Belo Horizonte, né? Gostaria de elogiar também o secretário João Fleury pelo trabalho que vem sendo feito e pelo projeto de lei que foi enviado aqui para essa Câmara, de grande importância para a nossa, e que foi mostrado aqui pelos que me antecederam, os grandes impactos que o plano diretor e que a outorga onerosa vem trazendo para a nossa cidade, né? A gente tem hoje um plano diretor vigente que ele afasta investimento, de fato, afasta de Belo Horizonte. Basta a gente ouvir, né, o que o Renato Michel colocou, e para comprovar, basta que a gente entre no site das grandes construtoras que fazem construção civil aqui em Belo Horizonte e olhar se tem previsto uma quantidade grande de empreendimentos, de prédios para Belo Horizonte, né? Além do plano diretor trazer grandes impactos, ainda temos um artigo que a Prefeitura, que foi colocado dentro do plano diretor, que impede a sua discussão por 8 anos, né? Então, mais um ponto positivo aqui para a Câmara Municipal em trazer essa discussão e colocar isso para a sociedade ouvir, né? Gostaria de apoiar também um outro tema que é colocado dentro dessa audiência pública, que é a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo vereador presidente dessa casa, Gabriel Azevedo, que faz em face do artigo 86, que impede essa alteração desse plano diretor nesses próximos 8 anos, né? O artigo 86 ele acaba por adentrar em competências, ao nosso ver, que são da União, e que é quem tem competência para estabelecer as linhas gerais para a elaboração de planos diretores, né? Não deveria o município trazer essas questões e esses impedimentos, até porque essa casa tem como função discutir o que é de importante para a cidade de Belo Horizonte, e o plano diretor ele deve sim ser discutido e revisto a todo momento, todas as vezes que encontrarmos problemas nesse plano diretor, né? Bom, o doutor René ele trouxe alguns impactos econômicos aqui, em razão dessa lei da outorga onerosa, em razão do plano diretor, e esses impactos econômicos eles são feitos basicamente no seguinte cálculo: se a construção civil diminuir 50% do investimento dela no município de Belo Horizonte.
pelos números, pelo que o Renato Michel falou, esse investimento está bem menor. E se a gente tem uma entrevista, até elogio a entrevista dada pelo secretário João Fleury no Diário do Comércio, em que ele acaba mencionando algo nesse sentido também, né, secretário? Ele menciona que não estamos reduzindo a arrecadação da prefeitura, como tem sido dito por algumas pessoas. Na verdade, a prefeitura vai arrecadar metade do valor que ela deveria arrecadar, e o problema é que ela não está arrecadando nada, porque o outorga onerosa é muito caro e ninguém quer investir aqui. Então, isso é de suma importância. Bom, presidente, só para finalizar, né, registrar o apoio da Federação das Indústrias a esse projeto de lei 508, enviado pela Prefeitura, e registrar também o apoio da Federação das Indústrias à ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo vereador Gabriel Azevedo. Obrigado. Muito obrigada, Tiago. Só 2 adendos, que a ADI foi proposta pela mesa diretora, e o Marcos está aqui, doutor Marcos está aqui para poder... É o próximo assunto, né? Assim que a gente terminar de debater o 508, a gente vai falar da ADI, e ela trata da limitação da gente poder legislar pelos próximos 5 anos. Já estamos em 2023, né? A limitação é até 2028. Bom, eu queria agora passar para ouvir os vereadores, na sequência eu vou ouvir a sociedade civil, e quero fazer uso da palavra, primeiramente. Muita coisa já foi dita aqui, e esse assunto, o plano diretor, ele é antigo, eu acompanho antes de ser vereador, afinal, o projeto foi votado em 2018, entrou em vigência ali em 2019, temos um período de transição que talvez tenha sido o que salvou o setor da construção civil de Belo Horizonte, que é um dos setores mais importantes para a nossa cidade. E eu queria dividir a minha fala aqui em 3 pontos, porque, primeiro, o plano diretor, gente, Belo Horizonte, ele é, sim, um atraso. E é um atraso que a gente vai ver malefícios agora, a gente vai ver malefícios daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Então, um prédio, ele não dura 3 meses, ele não dura 6 meses, ele dura, às vezes, 40 anos na cidade, e o efeito que o plano diretor causa em Belo Horizonte já é sentido hoje, que ele nem está sendo implementado na sua totalidade. E, para mim, 3 pontos são fundamentais. O foco hoje aqui é a outorga onerosa, em função do projeto da Prefeitura, que busca alterar esse dispositivo. E a outorga onerosa, como muito bem explicado pelo presidente Sinduscom, ela atrapalha o adensamento das pessoas. Então, você paga mais caro para cada prédio mais alto que você quer construir. Quanto mais alto o prédio for, mais famílias cabem dentro dele. Vocês concordam? Então, a gente impede que mais pessoas possam morar na região central de Belo Horizonte. E falar de outorga onerosa, falar de adensamento, nos joga para um outro problema urbano, que se as pessoas moram mais longe, elas vão precisar de escola perto de casa, afinal a gente tem que ter escola a cada 3 quilômetros, no máximo, de distância da casa daquela família. A gente vai ter que ter posto de saúde, a gente vai ter que ter mais linhas de ônibus. E uma linha de ônibus muito extensa, no atual modelo de tarifa que a gente tem, gera o quê? Ônibus lotado, que tem que sair de um ponto da cidade até o outro. Então, a gente não só sobrecarrega a questão da construção civil, mas a gente sobrecarrega todos os equipamentos públicos da cidade, quando a gente tem o impedimento de construir no centro, quando a gente tem o impedimento de adensar as pessoas no centro para morarem perto do seu trabalho, que é no centro. Essa ilusão que a ex-secretária de Política Urbana tinha de criar novas centralidades na ponta da caneta, ela nada mais é que um sonho num pedaço de papel, porque as pessoas querem morar no centro. Obrigado, pessoal. As pessoas querem morar no centro, as pessoas querem trabalhar no centro, querem fazer isso muitas vezes a pé, de ônibus, com pouco tempo. É melhor ficar com o filho em casa do que perder tempo no ônibus, perder tempo no trânsito, ter que investir num carro porque o ônibus não te leva a tempo para o seu trabalho, ter que investir numa moto muitas vezes, colocar a sua vida em risco. Então, para mim, plano diretor é a questão central de Belo Horizonte. E, por fim, a gente não pode esquecer do retrofit, que é uma pauta que a Câmara tem trabalhado junto à Prefeitura, para que o centro da cidade, nos prédios antigos,
possam ser retrofitados. E o que nada mais é que o retrofit? Que esse prédio possa ter um novo significado. Às vezes o prédio está ali abandonado, as edificações são antigas, o perfil do apartamento já não condiz mais com o perfil de moradores que tem no centro, pessoas solteiras, famílias menores. Então, a gente poder retrofitar os prédios do centro é, inclusive, economizar do ponto de vista do custo da construção civil, mas é oferecer mais moradia também para as pessoas. Então, se a luta é por mais moradia, como os cartazes que ocuparam a Câmara nos últimos 2 meses diziam, a luta precisa ser por um plano diretor que permita mais edificações, mais adensamento. Então, o projeto vem em muito boa hora, viu, secretário? A gente precisa discutir esse assunto e me espanta muito que toda aquela movimentação tenha sido feita na Câmara Municipal, que a gente tenha feito a audiência e nós só temos um representante dos movimentos sociais que estavam aqui antes. Então, a gente dá oportunidade para o debate, mas se não for nos moldes que as pessoas querem, então não tem debate. Então, fica aqui fica aqui meu agradecimento à Comissão de Meio Ambiente e, em função disso, vou passar aqui a palavra para o atual presidente, Marcos Crispim, para que ele possa fazer suas considerações e, na sequência, ouvir os demais vereadores. Obrigado, Marcela. Boa tarde a todos mais uma vez. Eu queria deixar 2 perguntas para o nosso secretário aqui, João Fleury, dentro da sua fala, daquilo que nós ouvimos. Primeiramente, que eu moro na região leste de Belo Horizonte, Alto Vera Cruz, divisa ali Taquaril e Grande de Freitas. Então, ouvimos muitos nesses dias dizendo que essa proposta, a princípio, falava que era dos vereadores, que era um plano secreto dos vereadores, um projeto secreto dos vereadores, e a audiência está mostrando que não, é um projeto da prefeitura, não é de vereadores. Né? Outra questão, secretário, que dentro da sua fala, é que o senhor colocou que essa proposta do projeto ela tem uma previsão de aumentar a arrecadação do município. Então, hoje, como o senhor disse, praticamente não arrecada nada. Então, a prefeitura não estaria abrindo mão de recursos preciosos para construção em áreas periféricas, de construções de moradias, em troca de beneficiar as grandes construtoras, o que a gente ouviu muito. Então, a previsão é que aumentaria a arrecadação. Outro ponto que nós ouvimos bastante aqui, nas últimas semanas, é que a ideia dessa discussão, desse projeto, seria para facilitar a mineração. A gente atua muito na região do Taquaril, que isso seria uma desculpa para implantar mineração no Taquaril e região. Ouvimos muito isso. Então, eu falo isso, gostaria que o senhor falasse nesses 2 temas, porque aqui no Audiência Pública nós somos vítimas de fake news. É o próprio plano diretor, nós conduzimos uma audiência pública aqui, os 5 que está aqui, conhecem muito bem, a respeito da implantação do posto de saúde ali no Mariano de Abreu. E o plano diretor mudou a questão das construções em área de mirante. E, por isso, o posto de saúde não pôde ser construído aonde estava previsto, aonde os moradores gostariam. Foi construído numa outra área. E aí falaram que a gente mudou o local, que nós tiramos o posto de perto do povo para fazer o povo andar mais, sofrer, aquela falácia toda, sem que era uma lei prevista no plano diretor, não tinha ninguém que mudou o local, era apenas porque o plano diretor mudou a questão de construção em área de mirante. Obrigado desde já, presidente. Bom, secretário. Primeiro, muito obrigado pelas questões. Primeiro, deixar claro que o projeto é do Executivo. O Executivo teve o cuidado de avaliar tudo que aconteceu nesses 3 anos de transição, quase 3 anos de transição, e entender que o modelo que estava até hoje não geraria arrecadação de recursos que seriam utilizados para habitação popular. Talvez o projeto mais prioritário do prefeito hoje é exatamente construir habitações populares para populações de baixa renda. Hoje mesmo ele anunciou várias medidas na prefeitura voltadas para as populações que vivem em condições de rua em Belo Horizonte. E tudo que nós queremos é ter recursos. Durante quase 3 anos se arrecadou menos de R$ 2 milhões para o Fundo de Habitação,
Por quê? Porque já foi dito claramente aqui, o valor da outorga hoje é um valor caro para o mercado imobiliário de Belo Horizonte. E ficou mais caro a partir do dia 5 de fevereiro. A outorga girou em torno de R$ 370 durante o período da transição e a partir de 5 de fevereiro ela passou a valer em torno de R$ 500. E, obviamente, que isso desestimula os investimentos nesta área. Tem que deixar bem claro que o projeto de lei é específico para uma área reduzida que é dentro, basicamente, da Avenida do Contorno, nós chamamos de OP3. Tá? E nós temos uma certeza absoluta que, com o projeto, as empresas voltarão a adquirir a outorga onerosa, que gerará recurso específico para a habitação popular. A Prefeitura está trabalhando com várias alternativas para poder viabilizar não só a construção de habitações populares, como a compra direta de habitações populares. Tá? Nós acabamos de fazer uma operação que é inovadora aqui em Belo Horizonte, onde nós recebemos 94 unidades habitacionais numa permuta que fizemos com a Rede Bandeirantes, do terreno da Rede Bandeirantes, que era de propriedade da Prefeitura. A Rede Bandeirantes adquiriu 94 unidades habitacionais e transferiu para a Prefeitura, que agora vai disponibilizar para a população de baixa renda que está inscrita nos seus cadastros, que estão aí aguardando. Nós temos hoje em Belo Horizonte, em torno de alguns dados que são levantados, a informação que a Prefeitura tem, em torno de 50 mil pessoas sem moradia em Belo Horizonte, então nós temos que trabalhar fortemente nisso. Tá? Porque, obviamente, que resolver essa questão não vai se resolver no curto prazo, mas na medida que a gente arrecade recursos mais rapidamente, esses recursos serão utilizados para essa finalidade exclusiva, apenas para habitação popular. Obrigado, secretário. Marcelo está de volta, estava dando uma entrevista. Só desculpe, ficou faltando uma questão. Sim. Diferentemente do que está dizendo, a Prefeitura jamais incentivará a mineração em Belo Horizonte. Pelo contrário, a área de fiscalização da Prefeitura funciona na Secretaria de Política Urbana. Nós já aplicamos na mineradora, que hoje está sob questão judicial, que agora recentemente liberaram novamente a exploração do minério na Serra do Curau, mais de 15 milhões de multas, e todo dia os meus fiscais estão lá presentes, com drones, verificando se ali está tendo algum tipo de operação mineradora. Se ela continuar a existir, nós continuamos multando diariamente aquela mineradora, ou seja, eles já têm hoje mais de 15 milhões de multas e várias interdições que a Prefeitura já fez. Então, é exatamente o contrário, a Prefeitura jamais incentivará qualquer tipo de atividade mineradora dentro da cidade de Belo Horizonte. Obrigado mais uma vez. Só para encerrar, Marcelo, eu moro numa região, na divisa do Grande, como eu falei, na Rua Olaria, esquina com a Mazagânia. Ela está para ser entregue um empreendimento, né, de construção que fica justamente em Sabará. Do lado de cada rua, Belo Horizonte. Do lado de lá, Sabará. Será por que escolheram construir do lado de lá? Vereador Braulio, pode fazer uso da palavra. Obrigada, Crispim. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Marcela, que cumprimento com ela todos os vereadores aqui presentes. Quero dar um abraço especial a todos os parceiros do mercado imobiliário, atividades correlatas. Quero também aqui agradecer a presença do secretário Fleury e todos que vêm para essa mesa para fazer um debate sadio e sério. Nós que operamos mercado imobiliário sabemos, não há como você produzir se não tiver viabilidade econômica financeira. E o que acontece é que o mercado ele tem que se adaptar e muitas vezes a decisão é de fato sair do município e ir para outros lugares. Não é isso que a gente quer para Belo Horizonte. A gente quer Belo Horizonte com uma atividade econômica pujante, a gente quer Belo Horizonte fortalecendo cada vez mais os empregos, afinal de contas, a construção civil conecta diversos níveis da cadeia produtiva, desde o servente que não tem nem instrução, até, de fato, um investidor capitalista que está viabilizando, no todo ou em parte, empreendimentos, mas nada disso funciona se não estiver sendo bem articulado na cidade e, por isso, existe o planejamento urbano. Nós temos dificuldades hoje com mobilidade na cidade. Queremos ter adensamento, por exemplo, nas áreas de transporte público, onde a gente tem a estrutura do móvel, onde a gente tem a estrutura do metrô. Só que isso tudo pode estar escrito no papel, pode estar escrito num plano diretor,
mas se não tiver viabilidade econômico-financeira, ninguém vai lá fazer essa edificação. Muitas falas aqui trazem aspectos importantes que a gente tem que instruir a cidade, explicar às pessoas, porque na hora de motim e escândalo, tem um monte de gente que fala coisas que não tem nada a ver, inclusive nem sequer atendo ao que o projeto de lei está trazendo. O projeto de lei está fazendo uma correção de rota na cidade, porque a prefeitura, muito bem colocada aqui pelo secretário Fleury, já percebeu que, dentre os instrumentos acessórios ao plano diretor, que tratam do potencial construtivo, ninguém opta por comprar a outorga onerosa, porque ela está simplesmente inviável. Então, essa tentativa agora de reduzir o valor da outorga, ou seja, cair pela metade, é uma tentativa muito válida e que também, daqui a um tempo, carece sempre uma supervisão e reavaliação. A gente não pode tocar isso para sempre como se fosse uma questão escrita na pedra. A política urbana tem que avaliar, ao longo do tempo, como que esse andamento está ocorrendo. E esse andamento, esse valor, ele tem um propósito lá na frente, que vários dos meus colegas da esquerda, principalmente, defendem, que é a produção da moradia popular. E isso é um ponto dificílimo e que precisa de atenção na cidade, sim. Porém, um aspecto que fica esquecido às vezes é que a gente está, em Belo Horizonte, criando problemas para depois ter que resolver a um preço muito mais alto. E eu vou explicar. Regiões que têm a propensão de assumir esse tipo de construção têm que realmente assumir esse foco, viabilizar economicamente para que o mercado de construção venha a executar. E eu vou pegar um gancho na fala da senhora Branca Macaúbas, que foi muito bem colocado, que é a questão, por exemplo, do BPH, que é você gerar crédito de construção pela produção da moradia popular. Então, por que não o mercado privado fazer a produção da moradia popular e receberem créditos para negociar empreendimentos onde tem atratividade comercial? Isso vai ser muito sadio para Belo Horizonte. Precisamos debruçar nessa ferramenta, que já está prevista no plano diretor, assim como também a questão da TDC ambiental. Muitos falam, é muito importante o meio ambiente? É sim, mas na hora que fala assim, eu vou te pagar um valor X para você manter esse parque arborizado, não, você está recebendo demais. Nós tivemos uma discussão aqui na Câmara recentemente da Mata do Planalto. A Mata do Planalto até agora não foi desapropriada. Mas por que ela não poderia ter sido permutada como uma outra área e assim viabilizar ao direito de construir que existe nessa região e passar para uma outra área da cidade? É uma solução. Agora, e se o proprietário daquela área resolver manter o parque intacto? Por que não transformar esse direito de construir dele e ele poder levar ao mercado e viabilizar outros empreendimentos? Por que não? E quando a gente vem com esses assuntos, que são assuntos muito técnicos, tem uma corrente que coloca isso, né, de uma forma quase que de espetacularização, trazendo uma série de informações que não são as informações efetivas do que a gente está buscando. Então, a cidade tem que se unir, sim. Discutir plano diretor é uma tarefa difícil, faz parte de integrar todas as partes da cidade, ela não pode ser uma discussão só de um lado ou de outro, eu acho que todos têm que estar na mesa, mas uma mesa como essa de hoje carecia, de fato, daqueles que estavam gritando lá estarem presentes. E eu não sei por que não estão presentes. Porque muitos, inclusive, foram nas redes sociais, diversos vereadores, falando que a Câmara queria acabar com o plano diretor, e a Prefeitura mandou o projeto. É um projeto do município, um projeto da Prefeitura, do qual eu parabenizo, e digo mais uma vez, política urbana é assunto sério, e a gente precisa sentar na mesa para discutir isso com a maior seriedade, transparência e, principalmente, saber que cada decisão tomada impacta no longo prazo. A gente quer uma cidade melhor e eu espero que a gente consiga, com esse ajuste da outorga, corrigir alguns dos rumos do plano diretor. Obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Wilson. Boa tarde, vereadora Marcela. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos que participam dessa importante audiência pública. Eu quero me dirigir aqui aos mestres de obras, aos pedreiros, aos serventes de pedreiros,
Quantos deles estão na rua hoje sem moradia, porque não tem trabalho? Aqui a gente está tratando de mais investimento é mais emprego, é mais renda, é mais liberdade econômica para o próprio cidadão que está ali desempregado e muitas das vezes morando nas ruas hoje. Eu acredito que tecnicamente foi explicado aqui muitas coisas importantes para essa cidade. E que deveriam ser explicadas numa audiência pública, sim. E que aqui está sendo explicado. A gente carece de mais investimentos, a gente carece de mais empregos, a gente carece de mais renda. Agora, espero que essa audiência pública tenha sido esclarecedora para todas as partes, para todos aqueles que vieram aqui buscar algum esclarecimento, que vieram aqui buscar algum entendimento, mas da forma correta, da forma clara, da forma transparente, da forma técnica, que nós estamos tratando aqui, sim, de técnicas de orçamento, de financiamento, de obras, de emprego, de renda. Então, esta audiência é muito importante. Eu quero aqui parabenizar a Marcela, parabenizar todos os colegas vereadores que estão aqui participando e tenho certeza que a fala de cada um vai contribuir para que essa cidade tenha um compromisso muito sério com cada cidadão belo-horizontino. Obrigado, vereador Wilsinho. Vereadora Isa, estava inscrita também. Na sequência, vereadora Cida. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero dizer, gente, que todas essas questões que nós estamos debatendo aqui foram questões debatidas na Conferência de Política Urbana, que elaborou o plano diretor dessa cidade. Então, as polêmicas que nós estamos vivendo hoje não é uma polêmica nova, né? Tudo isso que foi falado aqui é uma polêmica que foi debatida numa conferência de política urbana que elaborou o plano diretor. Porque, naquele momento, teve uma visão de cidade que foi vitoriosa. Uma visão de cidade descentralizada, que priorize a habitação popular e que tenha uma outorga que direciona o desenvolvimento econômico da cidade para uma Belo Horizonte mais justa ambientalmente e socialmente. Essa visão foi a vitoriosa na elaboração do plano diretor. E, ao aprovar o plano diretor, foi estabelecido prazos, e isso é importante que a gente considere aqui na nossa audiência. Prazos de transição foram estabelecidos, prazos de implementação, prazo de avaliação da política que seria implementada. E é por isso que o plano diretor estabeleceu que só poderia ter uma modificação nele em 8 anos. Para que passasse o período de transição, implementasse uma política e, a partir daí, você pudesse fazer a análise dessa política. Mas, para que você faça uma avaliação sobre a política, ela tenha que ter sido implementada. Você não faz uma avaliação de uma política com 1 mês que o CA básico foi implementado. Certo? Então, isso é importante da gente considerar. Porque o que eu vejo aqui é que aqueles que foram derrotados na elaboração do plano diretor, lá atrás, agora estão querendo dar um jeito de mudar o que foi votado na cidade de Belo Horizonte. E aí, sinto muito, gente, mas assim, a gente não pode passar por cima do que foi elaborado por membros da sociedade civil e simplesmente mudar o plano diretor. Seja com os projetos de resolução que estão tramitando nessa casa. Público, eu peço que permitam que a vereadora termine a fala dela, por favor. Seja os projetos de resolução que estão tramitando nessa casa com a assinatura de vereadores, seja esse projeto apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte. Acho importante dizer também que houveram 3 tentativas de realizar audiência pública aqui nessa casa, para que os movimentos que foram vitoriosos na elaboração do plano diretor, a sociedade civil, que foi maioria na elaboração do plano diretor, pudesse falar aos vereadores dos motivos para não se mexer no plano diretor. Só que foram derrotadas 3 tentativas de fazer uma audiência pública nessa casa. Então, depois de 3 vezes, 3 negativas de ouvir essas pessoas, não dá para você jogar a culpa nelas de que elas, sim, se recusaram a sentar nessa mesa.
Porque, de fato, o que ficou parecendo não é que elas que queriam ouvi-las. O que ficou parecendo é que queria fazer uma audiência pública para dizer que teve democracia antes de aprovar o projeto. Um projeto que está tramitando a jato nessa casa. Isso é importante que se diga. O projeto foi votado em plenário, infelizmente, que esse projeto não vai passar por todas as comissões que ele deveria passar aqui dentro. Ele vai ser analisado em uma reunião única, que está prevista para amanhã, para votar o projeto de forma rápida, para que ele já seja aprovado em plenário. Eu acho que esse projeto é complexo demais para que a gente não tenha uma tramitação que permite o debate. Acho que isso é muito grave. Nós sequer temos acesso aos dados que subsidiam esse PL. Hoje de manhã, nós tivemos aqui uma apresentação de uma nota técnica que eu já entreguei para todos os vereadores que estão aqui nessa audiência, mas também estamos entregando no gabinete de todos os vereadores da casa. Uma nota técnica elaborada por pesquisadores, né, da arquitetura, pesquisadores da política urbana, o Roberto Andrés, da UFMG, professor da UFMG, a Jupira, professora da UFMG, a Júlia Bichal, todos também são do Observatório das Metrópoles, o Silvio Romero, que é pesquisador da Faculdade de Arquitetura da USP e presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, e diversos outros pesquisadores assinaram essa nota técnica. E essa nota demonstra com dados que eles conseguiram, via a Lei de Acesso à Informação, alguns dados importantes para finalizar e fazer minhas 3 perguntas. Primeiro, que o FUAD, o prefeito, fala na entrevista, e o secretário Fleury falou aqui também, que o município só arrecadou 2 milhões em 2022. Mas veja bem, a prefeitura vendeu em outorga pelo menos 13.993.000 reais. Ou seja, quase 14 milhões de reais foram vendidos em outorga em 2022. Então, não me parece suficiente dizer que não está sendo vendida. Esses pesquisadores fizeram uma estimativa de que a previsão de venda de outorga para 2023 é de 95 milhões de reais. 95 milhões de reais a previsão. Ou seja, ao enviar esse projeto de lei, a prefeitura está, sim, fazendo uma renúncia fiscal, uma renúncia arrecadatória, renunciando de milhões de reais que iria para o fundo habitacional. Aí eu acho que é importante dizer do fundo habitacional, primeiro, que nós estamos falando de casa para quem não tem casa e tem o direito constitucional de ser. E se as construtoras estão preocupadas em construir casa para essas pessoas, então não tem que pagar outorga. Entende? Porque para fazer moradia popular não tem que pagar outorga. Então, se essa é a preocupação, nós não temos essa preocupação aqui, de casa para o povo. Né? E a outra questão que eu acho que é importante ser falado é que não se trata de um projeto para construir casa em periferias, né? Porque é dentro da contorno. Então, a descentralização, que é um princípio do plano diretor, está caindo por terra aí, porque é um projeto para construir na contorno. Esse dinheiro não vai para construir casa na periferia. Então, não condiz com um projeto de descentralização. Para concluir, vereador. Terminando assim. BH tem um déficit habitacional de 70 mil moradias. Com a outorga 0,5, a previsão é que esse déficit poderia ser sanado em 23 anos, que não é pouco tempo, mas era 23 anos, e com a outorga 0,25 vai para 53 anos. Então, a prefeitura está abrindo mão de 30 anos para zerar o déficit habitacional. Acho importante. E, para finalizar, quero fazer 3 perguntas para o secretário. A primeira pergunta é: a Subsecretaria de Planejamento Urbano, a SUPLAN, fez um manifesto contra alterações no plano diretor no dia 26 de janeiro. Depois disso, a prefeitura apresenta esse projeto 508 aqui para casa. A minha pergunta, Fleury, é a seguinte: houve algum estudo técnico para embasar esse projeto de lei? Porque você não pode apresentar um projeto de lei desse porte, mudando o plano diretor ou mudando um instrumento essencial do plano diretor, que é a outorga, sem fazer um estudo técnico. Então, eu quero saber quem elaborou esse estudo técnico e como que a gente faz para ter acesso a ele. Segunda pergunta: qual foi a venda potencial de outorga onerosa pelos projetos de construção já protocolados até 5 de fevereiro de 2023? Então, quero saber desse ano, janeiro, fevereiro. Quantos projetos nós tivemos protocolados?
E a última pergunta é que, sabendo que esse instrumento, a outorga, foi um instrumento debatido pela sociedade no Conselho Municipal de Política Urbana, onde tem, no Conselho Municipal de Política Urbana, tem a sociedade civil, tem setor econômico, tem legislativo, tem executivo, tem todo mundo que a gente queria juntar aqui, está lá no Compur. Por que é que esse projeto não passou pelo Compur? Essas são minhas perguntas. A nota técnica dos pesquisadores pede a suspensão desse projeto para que o debate possa ser feito, sob o risco, inclusive, de ser responsabilizado se alguém está agindo em prol de um setor econômico específico. Secretário, pode responder. Secretário, pode fazer suas considerações? Obrigado, vereadora. Em primeiro lugar, é o seguinte, os recursos que são arrecadados da outorga não são direcionados para a área dentro da Avenida do Contorno. Os recursos foram arrecadados com a outorga vão para um fundo e os recursos arrecadados para o fundo vão para a habitação. Eles não são direcionados para a Avenida do Contorno, pelo contrário. O que é arrecadado dentro da Avenida do Contorno vai para o fundo e o fundo é que constrói unidades habitacionais. Então, não tem nenhum direcionamento desses recursos para dentro da Avenida do Contorno. As construções dentro da Avenida do Contorno vão comprar a outorga, esses recursos, sim, vão para um fundo, e esse fundo é para a habitação popular. Segundo, é claro que houve um estudo, sim, para poder chegar a esses números, eu já citei alguns números aqui, não tem nenhum problema encaminhar para a Câmara os estudos, tá? Nenhum problema. Eu já demonstrei aqui que tem que lembrar que todos os projetos foram protocolados até o dia 4 de fevereiro, e eu já também dei o número de quantos projetos foram protocolados aqui. Eles, na verdade, se beneficiaram do período de transição. Então, evidentemente, sim, porque era natural que ela ocorresse, né? Nós tivemos 350 projetos protocolados em média de novembro até fevereiro, por mês. Tá? São 960 projetos aproximadamente que estão hoje em andamento na Secretaria, sendo que 16% apenas dentro da OP3. Tá? Todos os demais são fora da OP3, como eu também já disse aqui sobre esse tema. Então, na verdade, assim, esse estudo que foi feito, eu já tive a oportunidade de lê-lo, ele carece de uma série de informações, tá? Eles trabalham com dados que não foram fornecidos pela Secretaria, não houve aquisição de outorga nesse período, não existe esse número de outorga de 13 milhões, tá? O que nós arrecadamos de outorga voltado para o fundo habitacional desde 2019 até agora foram apenas R$ 1.875.000. Tá? Mas esses dados eu posso repassar todos aqui para a Câmara, sem problema nenhum. Obrigado, secretário. O Compur é um órgão que, na verdade, ele é um órgão deliberativo, mas para projetos que são encaminhados para o Compur. Esse projeto é um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte que o prefeito de Belo Horizonte entendeu encaminhá-lo. Não há nenhuma legislação do Compur que determina que qualquer projeto encaminhado pelo Executivo tem que ser debatido nesse fórum. Obrigado, secretário. Eu acho importante esclarecer, vereadora, em relação à ADIM, o doutor Marcos vai falar já, da ADI, perdão, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que nós, vereadores, a gente não pode criar nenhum tipo de hierarquia democrática na cidade, como se a deliberação de um grupo durante 8 anos, valesse mais do que a vontade das pessoas que nos elegeram para estar aqui, para legislar sobre diferentes temas. Então, e eu acho que é muito conveniente fazer esse questionamento em relação ao tema do plano diretor, que, aparentemente, o que foi votado é o que a senhora concorda. Mas e na questão da mobilidade? Que nós já legislamos várias vezes aqui, e o contrato é por 8 anos. É até 2028 e a gente insiste em pedir revisão do contrato. A gente votou para que a tarifa fosse de pagamento exclusivo por meio digital. A gente votou para que fossem ônibus elétricos com o voto da bancada do PSOL. Então, a gente só pode legislar sobre determinados assuntos e, por outros, a gente limita. Assim, no mínimo incoerente. E eu fico imaginando se a gente criasse restrições como essas em relação ao Código Sanitário, em relação ao plano de educação, e que a gente tem conferências ano sim, ano não.
sobre esses temas, justamente para que a gente possa ter atualizações. Numa dessas, o projeto de dignidade menstrual, que a bancada tanto militou, não poderia ter sido votado, porque altera totalmente a dinâmica da escola, o orçamento da educação. Então, assim, no mínimo, me parece incoerente e fico até ofendida como autora aí da ADI, porque nós estamos lutando justamente para o exercício democrático da função, que é de poder opinar sobre esses temas, e tivemos conferência de política urbana em novembro do ano passado, porque esses instrumentos precisam de revisão periódica. A cidade é um organismo dinâmico, né? Então, eu vou passar a palavra para a vereadora Marcela, eu só gostaria Cida. de responder, porque a senhora falou que eu fui incoerente, mas veja bem, uma coisa é um transporte que foi estabelecido um contrato entre prefeitura e empresas, né? Outra coisa é você falar de um plano diretor que foi elaborado em conferência de política urbana. Inclusive, conferência essa que, como você disse, teve em novembro do ano passado e esse tema não foi tratado. Realmente, nós não podemos ter hierarquia entre os poderes. Então, realmente, nós precisamos entender que nós não podemos legislar em detrimento ao que foi elaborado pela sociedade na Conferência de Política Urbana. Então, é essa a minha defesa. A revisão da conferência... Por favor, pessoal, a decisão só não foi debatida na conferência porque existe uma regra que proíbe que ela seja debatida, senão ela teria sido debatida. Então, vereadora Cida, para as suas considerações. Boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria dizer que eu tive a honra de ser uma das mulheres que votou no plano diretor e que participei daquela longa jornada pelo plano diretor e onde eu, por favor, gostaria que a minha palavra fosse garantida, presidenta. Perfeitamente. Vereadora, eu vou começar a contagem do seu tempo aqui do zero. Por favor. Em geral, com as mulheres, as pessoas são assim, não é? Bom, então, assim, eu tive a honra de participar desse processo como um todo. E me preocupa muito esse momento que a gente está vivendo agora, porque naquele momento nós tivemos tempo para o debate. Foi um debate acalorado, foi um debate difícil, mas uma visão de cidade, uma visão de como essa cidade deve ser para todos, todas, todes, foi debatida ali naquele momento. E a outorga onerosa como um instrumento importante. Então, me preocupa muito esses cartazes, porque eu vejo que, nesse momento na Câmara, o que acontece é que o debate ele não está completo. Ele não está completo. O debate está desequilibrado. Né? A gente tem uma mesa, a gente tem várias opiniões aqui importantes, que eu respeito, estou ouvindo com muita atenção, anotando tudo, mas nós não temos várias outras vozes, como as vozes do observatório, das lutas pela moradia popular, porque essas pessoas se sentiram, vamos dizer, alijadas desse processo. Isso é uma coisa importante da gente dizer. Né? Outra questão é que, na Câmara, e aí a gente tem que distribuir essa responsabilidade, primeiro, não são todos os vereadores que estão de acordo com essas mudanças, sobretudo com a forma como está sendo debatido. A pressa é inimiga da democracia. Nós precisamos fazer o debate com profundidade, porque o plano diretor é complexo. E quando a gente fala que não está mexendo no plano diretor, quando a gente está mexendo num instrumento que regula o plano diretor, mesmo que seja numa pequena parte dele, isso vai abrindo brechas para que logo a gente descaracterize completamente o plano diretor. Então, além disso, a ADI me preocupa muito, sim, porque, pelo Estatuto das Cidades, um plano deveria durar, no mínimo, 10 anos, e o nosso durará 8, sendo que 3 já foi de transição. Então, me preocupa que nós, legisladores, estejamos passando por cima de decisões e também da participação popular. Acho que isso não é papel de legisladores. Assim como também, junto com esse PL, ADI, né? ADIM, que nós temos também 3 projetos de resolução que estão tramitando. Também são preocupantes, porque o projeto de resolução deve ser a intervenção do Poder Legislativo quando ele acha que o Executivo está fazendo algo de forma equivocada, não simplesmente para o Legislativo discordar de algo que foi definido e interferir. Então, isso também me preocupa muito, porque, na verdade, não dá para discutir separado. Esse PL, a ADIM e os PRs, eles são um conjunto da obra que interferem-se no plano diretor. Primeira coisa é isso, vamos assumir que há
um debate sobre o plano diretor na cidade. Não há nenhum problema de haver o debate, nós queremos coisas diferentes. Quando vocês dão exemplos de moradia, eu acho que até a palavra moradia é um pouco pesada. Claro, moradia é todo lugar que se mora, mas moradia normalmente se fala das habitações populares, do direito à moradia. Não é apartamento na Savassi de 100 metros quadrados que custa 2 milhões ou mais. Não é disso que a gente está falando. Então, assim, a gente precisa de entender de qual moradia, de qual cidade que a gente está falando. Somos vozes divergentes. E não tem problema nisso. O que a gente precisa garantir, e aí eu faço um apelo também a quem está presidindo essa audiência, que é a Marcela, uma pessoa com quem a gente tem diálogo, uma mulher, né, democrata, que a gente faça esse debate com mais qualidade e profundidade. A gente precisa de mais dados da prefeitura. Eu acho muito louvável que a prefeitura queira investir em habitação popular. O nosso déficit é gigantesco. Então, mesmo que a gente comece a fazer imediatamente casa popular amanhã, nem em 10 anos a gente vai sanar esse problema. Nem com o governo Lula voltando a fazer políticas de moradia. Então, é importante que haja um debate. É importante, nós somos regulados por um mercado, isso é verdade, mas poder legislativo e prefeitura e poder executivo são mediadores. Eles têm que fazer uma equação onde se equilibra o desejo pelo lucro, o desejo pelo empreendimento, com o direito das pessoas de morarem, certo? E eu não vejo o plano diretor, além disso, ele inclui mobilidade urbana, ele inclui meio ambiente, ele debate emergência climática, e quando a gente começa a mexer nisso, daqui a pouco, todos esses itens vão caindo um a um. E é muito interessante quando vocês falam de Nova Lima. Nova Lima, essa semana, foi criticada por ser uma das legislações mais flexíveis, muito entre aspas, em relação à forma como lida com o meio ambiente, como lida com o plano diretor, que nem sei se tem um plano diretor Nova Lima. Então, não dá para a gente querer se comparar ou se colocar num lugar que não tem regras, ou que as regras são muito frouxas. A cidade ela precisa de crescer a partir de um ponto de vista de equilíbrio. A gente precisa ter lugar para as pessoas mais pobres, para as pessoas vulneráveis na cidade. Ela não é só para os ricos, porque senão nós vamos expulsar cada vez mais gente. Eu não estou vendo aqui nenhum debate de construir moradia popular no centro da cidade, não. Onde está esse debate? Se nem paga a outorga onerosa se for construir moradia popular. Então, assim, a gente precisa de tempo, a gente precisa de dados, a gente precisa de diálogo franco. E aí vamos equilibrar esses desejos, porque eles não podem ser tão passando por cima de tanta luta popular, de tanta luta de debate de arquitetos, de urbanistas, de pessoas comprometidas com a cidade, como vem sendo feito. É isso. Obrigada, vereadora. Dando sequência à nossa... Por favor, pessoal. Dando sequência aqui à nossa audiência, secretário, gostaria de fazer alguma consideração ou posso seguir com a lista? Perfeitamente. Eu vou chamar aqui a Cleide Aparecida Nepomuceno, que é coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Vamos ter às 15h38, eu prorrogo por mais 1 hora essa audiência pública. Cleide, traz um panorama jurídico para nós, é por isso que você está nessa audiência. Boa tarde a todos aqui. Estou honrada com o convite. Vereadora Marcela Trópio, o debate é salutar. E eu não sei se a senhora viu, mas quando a doutora Marta pediu que os dados fossem enviados para o Ministério Público, a senhora disse que ia disponibilizar a todos à mesa, eu sorri em resposta, porque é assim que se faz o debate. O debate também se faz com acesso a dados e com acesso à informação. E eu acho que, para que a gente tenha acesso a esses dados e acesso a essa informação, e que outros atores que construíram esse plano diretor, que participaram da Conferência Municipal de Política Urbana e que aqui não estão, e que também possam ter acesso a essa informação, eu deixo aqui, como na minha fala, já um pedido de encaminhamento que outra audiência pública seja realizada para ampliar esse debate, já que, numa democracia, a gente tem que priorizar a dialética, e é importante que todos os atores que participaram da construção desse plano, que estiveram presentes na Conferência de Política Urbana, sejam ouvidos aqui nessa casa,
guardiã da democracia e da participação. Então, do aspecto jurídico que eu digo é de valorizar esse debate e essa oitiva e essa participação democrática. Obrigada, vereadora. Muito obrigada. Vou chamar aqui agora o doutor Marcos Amaral, procurador da nossa querida Câmara Municipal, para explicar o que é essa tal ADI, ADIM, que está todo mundo comentando. Marquinhos, por favor, na sequência eu vou ouvir a sociedade civil aqui, os arquitetos presentes e os movimentos sociais. Senhora presidente, senhor presidente dessa comissão, vereadora Cida, Isa já não se encontra, vereador Ilcinho, vereador Braulio. Inicialmente, queria agradecer ao presidente Marcela dessa reunião, pela oportunidade que nos é concedida a fim de esclarecer essa ADIM. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: essa ADIM é assinada por todos os membros da mesa da Câmara de Belo Horizonte, inclusive Vossa Excelência, e ela não é um ponto de inflexão em relação ao caminho trilhado pelo plano diretor. Eu vou fazer uma... Eu já estava aqui em 2017, então, em 2018, vou fazer uma breve retrospectiva, que a memória ajuda a gente a entender por que nós já tínhamos isso tão, vamos dizer assim, essa questão bem clara no âmbito da Procuradoria. Após o ano de 2018, nós tivemos o ingresso na carreira do atual Corpo de Procuradores da Câmara, e eu estabeleci, juntamente com a diretoria de administração e os demais procuradores, algumas metas para a gente inteirar os novos procuradores sobre as matérias mais debatidas no âmbito do parlamento. E, evidentemente, o projeto de lei 1749, que se converte, então, no plano diretor, na Lei Municipal 11.181, era a proposição que tratava do plano. E a proposta nossa era clara, era trazer sobre o aspecto exclusivamente jurídico as principais novidades tratadas na proposição e a sua conformação com a Constituição, com o ordenamento. E um dos pontos, eu me recordo que quando foi levantada essa questão era justamente essa, artigo 86 do atual plano, que fixa o prazo mínimo de 8 anos a partir da entrada em vigor da lei para que ele pudesse ser alterado. Há uma coisa muito interessante a ser dita, que o texto original, o projeto de lei 1749, ele não tinha esse dispositivo. Ele aparece no substitutivo 146 no fim de 2018. Então, assim, ele não existia. Evidentemente, não se sabe por que ele foi incluído lá no fim de 2018, porque também não teve conferência. Quando deparada com esse dispositivo em específico, a gente fez um alerta. Nós temos duas possibilidades de interpretação. Uma delas, necessariamente, tem que ser feita de acordo com a Constituição. A primeira, a alteração do plano diretor deve ocorrer, no mínimo, após 8 anos da entrada em vigor da lei. Ou seja, periodicidade mínima de revisão, porém, sem impedir alterações em prazos inferiores. A segunda, revisão ou alteração do plano diretor, situação na qual não seria possível antes dos 8 anos. Aí é congelamento. Então, a ADIM busca essa conformação do dispositivo do artigo 86 com a Constituição. A lei estabelece periodicidade mínima, sem impedir alterações em prazos inferiores, respeitado o processo democrático previsto no Estatuto das Cidades. É muito claro o propósito da norma. Evidentemente, a gente tem outros aspectos, mas eu não vou me estender aqui no campo jurídico, porque senão eu sei que aqui não é lugar para isso. O que a gente chama hoje, acho que o doutor Tiago colocou bem, são as normas gerais de direito urbanístico, que são aquelas estabelecidas no Estatuto das Cidades, artigo 40, onde tem a previsão de, no mínimo, a cada 10 anos, as cidades do Porto de Belo Horizonte têm que fazer sua revisão, e nada impede que se faça em períodos inferiores, se o secretário de Política Urbana, juntamente com sua equipe, identificar essa necessidade, tem que ser feito, em conjunto com a sociedade, em conjunto com esse parlamento. Então, não se pode conceber regra que vai de encontro, nesse sentido, com aquilo que estabelece o próprio Estatuto das Cidades. Essa era a nossa opinião desde 2018. Chega agora em 2023, nós, então, alertamos, colocamos as principais questões que estavam pendentes por orientação do presidente, e nós, então, apresentamos para ele, e ele decidiu seguir com essa questão. Então, é relevante esclarecimento de que
Ainda que seja importante a perenidade, estabilidade pretendida pela norma, esta deve ser alcançada através do debate, e não por força de determinação de lei. Compartilha-se assim, e isso aqui é muito bacana, porque isso apareceu na época, a Resolução 83 de 2009 do Conselho das Cidades, órgão vinculado ao Ministério das Cidades. E ele tem uma diretriz no artigo 6 que é a seguinte: quando houver interesse do município em promover revisão ou alteração da lei do plano diretor em prazo inferior àquele estipulado em lei, 10 anos de estatuto ou outro, né, que se estabeleça, recomenda-se que a proposta de revisão ou alteração seja precedida de estudo que justifique sua necessidade, atentando para o disposto. Ou seja, não há um impedimento. A norma, o artigo 86, ele se mostra, sim, contra muito antes, pelo contrário, dado o caráter evolutivo, dinâmico do plano de evolução. Então, a ratio dessa orientação foi a seguinte, isso está lá na justificativa. A ratio, né, a razão de ser dessa orientação é a seguinte: a criação de entraves à revisão das normas do plano viola a busca pelo bem-estar e pela segurança dos cidadãos, tolhendo a concretização da função social da cidade. Nota-se que o dever de editar o plano municipal não se esvai no momento de sua aprovação, vez que a busca pela sustentabilidade do espaço urbano é uma obrigação contínua e permanente, o que demanda a possibilidade de alteração das regras do plano sempre que essas se mostrem um entrave. O plano diretor não é estático, ele é dinâmico, ele é evolutivo. Tem um dado que a gente até insere na ação, que ele é bacana demais, assim, do ponto de vista, evidentemente, do ponto de vista de demonstrar esse caráter do plano. Nós mudamos nossas relações, nós passamos por uma pandemia. O plano diretor discutido em 2015, a conferência, ele pensou. Nós mudamos nossas relações. Então, eu não sei se isso, de alguma forma, pode, amanhã, ser abarcada dentro das figuras, né, dentro dos instrumentos, dentro das normas. Evidentemente que isso é um debate que é feito pela Câmara, pela sociedade civil, se isso faz sentido, se isso não faz sentido. Então, assim, eu acho que esses são os principais pontos que nós colocamos. Não se pretende, em momento algum, adentrar o mérito de mudança, até porque existe um foro, que é a Conferência Municipal, e não cabe aqui, sob o prisma jurídico, discutir se aquela ou outra proposta de política urbana é a mais ou não adequada para a cidade. O que nós estamos colocando de forma muito objetiva é que esse artigo 86, que vem lá no substitutivo, que não fez parte da conferência, ele não faz sentido algum do ponto de vista técnico e do ponto de vista do debate. Eu acho que esses são os principais apontamentos que a gente traz aqui para essa reunião, e agradecendo desde logo a todos aqui. Obrigado. Obrigada. Acho que você foi muito claro, doutor Marcos, que, de fato, o substitutivo número 146, que chega aos 45 de segundo tempo, prevendo um engessamento da lei por 8 anos, não é nada democrático, justamente por não ter passado pelo rito que prevê o Estatuto das Cidades, que é o rito da conferência. E muito bem destacado, eu havia me esquecido, que a nossa ADI, ela, e falo nossa por ser membro da mesa diretora, ela quer que eventuais discussões aconteçam dentro do rito, como aconteceu em novembro do ano passado, como pode acontecer todo ano, ou a cada 4, 5 anos, como já é de costume aqui em Belo Horizonte. Então, muito bem colocada, não é que a ADI muda o plano diretor, mas ela assegura o debate democrático seguindo o rito do Estatuto das Cidades, que foi algo que não tem nenhum tipo de embasamento jurídico para ter sido proibido como foi. Então, obrigada pelos esclarecimentos. Agora eu vou passar para o Tiago Jardim, arquiteto e economista, amigo de longa data, para poder fazer suas manifestações. Obrigado, Marcela. Muito obrigado a todos aqui presentes. Recebemos como boa essa notícia da Prefeitura, porque o que causa o espanto de investimentos na cidade para as outras cidades do município? Um baixo coeficiente de aproveitamento e o preço da outorga. Isso inviabiliza a produção imobiliária aqui, e aí ela acaba
espalhando para outros municípios. Recentemente foi construído aqui, dentro da Contorno, um edifício com um valor de vendas de 350 milhões, que utilizou o potencial de aproveitamento de 5. E esse empreendimento deve gerar uns 6 milhões em IPTU para a Prefeitura, mais uma quantidade de habitantes que ali vai residir e que vão trabalhar na região e, consequentemente, gerar imposto através de serviços e etc. Nós temos aqui, então, em Nova Lima, cerca de 10 bilhões, mais ou menos, que poderiam gerar 160 milhões em IPTU para a Prefeitura de Belo Horizonte, mais o ISS de 30 mil pessoas que lá residem agora. Belo Horizonte não tem capacidade para absorver essa população. Se vocês querem gerar habitações, por que restringir o coeficiente de aproveitamento? Nós temos no mercado algo que funciona como... E hoje todos os países vivem em economias de mercado. Nós temos algo que funciona como a lei da oferta e da procura. Todos aqui querem habitações mais baratas. Todos, para todos. E todos, aí eu tenho uma dúvida, querem desenvolvimento econômico. Por que eu tenho essa dúvida? Eu tenho dúvida que tem pessoas que não querem desenvolvimento econômico. É uma dúvida séria. O que acontece com a lei da oferta e da procura? Se você permite construir mais, você permite ampliar a oferta de imóveis de forma muito mais que a gente precisa, o excesso de oferta de imóveis e de moradias causa a redução dos preços dos imóveis. Por quê? Tem unidade sobrando, o proprietário, o construtor precisa de vender essa unidade, ele abaixa o preço, entendeu? Nesse processo, você constrói, você emprega, você gera recursos para a cidade, você desenvolve a cidade, você promove moradias e moradias acessíveis. Então, um índice de aproveitamento de 1,0 é muito restritivo. O índice de aproveitamento médio na cidade, que é de 1,7, levando em conta o aproveitamento máximo, já é muito restritivo. Nós temos exemplos de cidades no mundo inteiro que praticam índices de aproveitamento muito mais elevados do que o nosso, isso em todos os cantos do mundo, do Ocidente ao Oriente. Você pega Nova York, por exemplo, tem um índice de aproveitamento de 15 vezes o índice de aproveitamento básico, de 15 vezes a área. Uma área de Manhattan, por exemplo, que tem 59 km², é 5 vezes maior que a área da Contorno, que tem 12 km². Essa área tem um índice de aproveitamento médio já consolidado de 4,5, tá? Consolidado em edificações. Nossa lei na cidade de BH é uma média de 1,7. Você vê o tanto que é restritivo. E eles continuam o desenvolvimento dessa cidade, que é mais antiga que Belo Horizonte. A cidade foi fundada em 1600, desenvolveu em 1800, quando os nova-iorquinos tinham uma renda per capita de $2.800 por ano. Hoje nós somos 10 vezes mais ricos, 7 vezes mais ricos que os nova-iorquinos, mas em 1800. Tá? Eles eram pobres, eles não tinham moradias, muitos imigraram para lá, da Inglaterra durante a Revolução Industrial, tinham os mesmos problemas de habitações escassas, o mercado imobiliário não conseguia prover,
mas eles não impediram o desenvolvimento econômico e a construção civil da cidade. Nova York foi fundada, desenvolveu em 1800 e Manhattan continua sendo o centro da cidade. E para vocês terem ideia, Nova York produz ao ano, hoje, o que metade do Brasil produz, 50% do Brasil inteiro, em termos econômicos. Por isso que fica a minha dúvida se tem gente que é contra a prosperidade, sabe? Impedir a construção civil de prover habitações não vai solucionar o problema de pessoas sem habitações, tá? Então, eu vejo com otimismo essa proposta da prefeitura. Eu acho ainda bem tímida, eu acho que ainda a gente precisa de melhorar muito essa questão para impedir o envelhecimento do centro, da deterioração do centro da cidade, retomar, né, o desenvolvimento de nossa cidade, para que ela tenha um desempenho econômico também mais eficiente. A gente precisa ainda avançar muito nessa discussão. Então, fico agradecido aqui com a oportunidade. Obrigada, Tiago. Próximo da nossa lista aqui, que estava na lista de convidados, é o representante do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, o Gladstone Ottoni. O microfone para ele, por favor. Ou se quiser sentar aqui para usar o microfone da mesa, fica à vontade. Na sequência, Kênio, doutor Kênio, te passo a palavra. Aqui, para ficar tranquilo. Você pediu para falar depois dos movimentos. Boa tarde a todos e todas. Obrigada. Não é movimento nacional, eu estou aqui porque, na época, fui o representante no Compur, né, e participei ativamente da Conferência de Política Urbana, entendendo todo o processo, né. Eu tenho um pouco de... Eu vim participar, e não estou aqui representando quanto movimento, os movimentos, porque os movimentos, infelizmente, vereadora, e eu sei que você poderia recomendar isso de alguma forma. Os movimentos foram tolidos de participar de audiência aqui mesmo. Todas as vezes que tentaram, não conseguiram e não atenderam. Essa demanda que teve aqui, ó, essa galera que está aqui, ela foi bem recebida. O movimento não teve essa parte dos movimentos. Eu fico um pouco preocupado, e biblicamente a gente lembra de Lázaro, né, quando ele foi ressuscitado com 4 dias e tanto, e nós estamos aqui fazendo plano diretor que tem tantos anos à frente, que já passou sendo ressuscitado. A gente fica meio preocupado, porque, assim, eu participei da discussão toda no período, e toda mesmo, tá? Porque fui o representante que mais, uma das coisas que nós ficamos muito a par dela foi a questão da ortoga, Renato, o pessoal, todo mundo sabe que participamos muito ativamente, a ortoga, e ela foi concebida na época mesmo, que louvava com o acordo de todo mundo, inclusive nessa mesa, né? Eu fico um pouco preocupado, Braulio, que você foi votado muito no Buritis. O que fizeram com o Buritis quando abriu essas malas? Quando acontece no depois. É o adensamento. A coisa que acontece lá é o que nós estamos falando da cidade. E quando fala da questão do filho do moço ali que não está morando em Belo Horizonte, eu vou falar com você um negócio. Não é 50 mil pessoas, secretário. São 76 mil famílias, 497 mil famílias no Estado que não tem moradia. Não está nem morando, não. Não é questão, não tem opção de morar em Nova Lima ou em qualquer lugar, não. Não tem mesmo. E o Renato, um parceiro, cara extremamente estratégico e inteligente, fala em questão de apartamento de 100 metros quadrados, tudo mais. Meu amigo, 100 metros de apartamento quadrado dava quase uma vila inteira de habitação de direito social. Então, assim, eu tenho que chamar essa atenção, porque a gente é convocado para uma audiência, e com todo respeito, e vim porque é a vereadora, tem maior respeito, acompanhe, tá? E a gente sabe o quanto que o mercado, quanto ele bate. E não estou criticando, não, porque tem que ter mesmo, tem que defender, tem que fazer tudo. Mas nós estamos falando aqui, gente. O cara está falando comigo, o cara fala comigo, geração de emprego e renda. Gera emprego para um pedreiro, para comprar a moradia que você quer fazer lá. Tem não. Tem condição não. O emprego que ele está, ele não consegue comprar não. Secretário, eu fico preocupado quando o FUAD
vem para um ano pré-eleitoral, traz uma pauta dessa, atendendo uma parte da sociedade, e tem que atender, tá? Não estou dizendo que o mercado tem que ser atendido, sim, atendendo o mercado, numa pauta muito específica, que é a outorga honorária do direito de construir. E aí põe um balão, falando do Carlos Prates, que vai fazer 2 mil moradias, não sei mais o quê, papapá, beleza, e entendendo que o movimento não é bobo. A gente está passando por uma situação de mais de 10 anos sem um entendimento do que é habitação dentro desse município. Não tem entendimento disso, não. E chega o período pré-eleitoral, sempre a mesma discussão. Então, assim, eu fico um pouco preocupado, e eu queria, assim, eu sei que o tempo é escasso, e todo mundo aqui já falou o que tinha que falar mesmo, mas eu entendo que o que eu queria pedir, entendeu? Abra uma audiência para os movimentos, entendeu? Faz uma segunda audiência, senta com o movimento e explica, porque é legítimo falar sobre a questão da outorga. Mas não vem me falar que você vai falar isso antes fora da conferência. Falar de plano diretor que não pode, o plano diretor foi colocado substitutivo. Foi tentado substitutivo em 2015, não conseguiu. Foi tentado várias coisas entre plano diretor, mas no período de transição. E aí é preocupante, porque nós estamos falando de lei. Se tem lá a conferência, se tem um plano diretor, que ele tem tempo para ser adequado, e isso não foi feito, espera aí. Por mais, então nós vamos agora fazer o seguinte, apareceu aqui no meio do substitutivo um pedacinho que fala disso e disso e disso. Então nós vamos pagar com